Na próxima semana, senador Paulo Paim, nós vamos ter a oportunidade aqui no Senado, particularmente na Comissão de Constituição e Justiça, de debater um tema importantíssimo que mobilizou, polarizou as atenções e, ao mesmo tempo, é um tema de suma importância, principalmente para a política de atendimento à saúde nos municípios brasileiros. E me refiro à proposta de recursos para a saúde. Óbvio que nós vamos, aí, sob a relatoria do senador Eduardo Braga, inserir esse tema na PEC que está tratando do orçamento impositivo. Que, aliás, inclusive, senador Paulo Paim, a proposta de separar essas emendas no seu contexto em torno de 50% para a saúde é uma busca de ampliar os recursos para a saúde aqui no Parlamento. E claro que, ajustado a isso, a possibilidade das emendas serem executadas também no custeio, essa execução traz um novo alento, tanto para a saúde, quanto também, senador Mozarildo, para os municípios, já com seus cofres extremamente combalidos. Então, é fundamental esse debate de quarta-feira, aliás, terça, perdão, até porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça antecipou a sessão daquela comissão para terça-feira para permitir, inclusive, que a matéria possa ser apreciada depois, através da Comissão de Orçamento, como parte decisiva da nossa LDO para 2014. Mas é importante chamar a atenção de uma coisa, senador Mozarildo, e essa é a preocupação que eu dialoguei hoje de manhã com alguns servidores dessa área, com a associação, principalmente dos servidores do Tribunal de Contas, dos auditores do Tribunal de Contas, mas eu estou extremamente preocupado, senador Mozarildo, com a gestão nos municípios. Então, permitir esse repasse, 50% enquanto emenda para os municípios. Ajustar a questão do custeio, fundamental para resolver problemas cruciais. Mas creio que seria importante adotar algumas preocupações, ou melhor, algumas iniciativas, porque imaginemos o seguinte, senador Mozarildo, façamos uma emenda para um município, ou no interior do seu querido Roraima, ou no interior da Bahia. E aí, no ano seguinte, essa obra foi iniciada, vamos começar por aqui, no ano seguinte o prefeito tem que dar continuidade àquela obra. Admitamos que a emenda de Vossa Excelência só tenha conseguido cobrir 30% do início daquela obra. Para o ano, Vossa Excelência tem que continuar aportando recurso de novo para a obra continuar. Porque aí restarão duas situações se Vossa Excelência não proceder assim. Ou o prefeito terá que botar recursos próprios, porque ele será obrigado a continuar esta obra, ou o prefeito será julgado como irresponsável, ou melhor, como quem cometeu um crime, portanto, julgado como improbidade administrativa e condenado para devolver aos cofres públicos aquela primeira parte, inclusive, que ele montou. E ainda pior do que isso, é o risco do abandono de uma obra que, como diz Caetano Veloso em uma das suas músicas, ainda em construção e já é ruínas. Então, portanto, creio que a proposta apresentada pelo relator, o nosso líder aqui, o senador Eduardo Braga, é corretíssima. A posição do governo em querer aproveitar esse momento e também tratar da questão do custeio, correto mais ainda, mas eu queria chamar a atenção e queria estabelecer esse diálogo com o nosso relator e ali com a Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente tomasse essa medida complementar no que diz respeito à preocupação com a execução desses recursos. E mais ainda, senador Mozarildo, outra coisa que me chama a atenção, que acho que a gente não pode perder a oportunidade, eu também fui provocado pela
por essa mesma associação, no que diz respeito a aumentar a capacidade, não é de fiscalizar, de estar no pescoço de ninguém, mas aumentar a capacidade de execução, Paulo Paim, desses recursos da saúde. Porque senão nós poderíamos entrar numa seara, eu estou fazendo aqui, poderia até dizer ilações, mas eu quero chamar muito mais de projeções. Vamos supor que para frente a gente receba um volume expressivo de recursos para a saúde, mas a garantia do acompanhamento, da fiscalização, da transparência e, no aspecto da execução, essas coisas falhem, por exemplo. Então, a gente vai botar um volume de recursos para a saúde e nós vamos ter, na ponta, efetivamente, o serviço executado ou prestado. Então, era importante que essas preocupações pudessem estar contidas na matéria tão bem relatada pelo nosso líder Eduardo Braga, ali na Comissão de Constituição e Justiça. E mais ainda a outra parte, que eu julgo ser importante. Houve uma campanha em todo o país para que a gente pudesse aumentar os recursos para a saúde. E eu diria até de forma mais incisiva, o correto é a gente amarrar cada vez mais a disponibilidade de recursos para a saúde. Então é importante isso, ainda que tenhamos ficado aqui entre a questão dos 10% da receita corrente, da receita bruta e o percentual da receita corrente líquida, portanto eu diria até que foi a movimentação do possível para chegar na garantia desses repasses para a saúde. Eu tenho insistido muito com isso, senador Mozarildo, e Vossa Excelência é testemunha aqui do meu posicionamento nessa questão. Acho que o programa Mais Médicos é um programa correto, importante, mas eu diria que faltam alguns complementos. Eu não vou chamar de complemento verbal, porque senão a gente estaria tratando aqui agora muito mais de português, e aí eu teria que direcionar meu discurso aqui, Paulo Paim, para os professores, mas agora é na saúde. Então, portanto, é um complemento decisivo que acho que está faltando, que é o seguinte: na medida que a gente põe mais médicos, nós vamos ter mais serviço. É importante cobrir essa lacuna, ou preencher essa lacuna, é importante. É importante pensar também na estrutura que estará em volta desse médico que vai trabalhar num posto de saúde da família, que vai trabalhar numa pequena cidade do interior, e me refiro aos outros profissionais da saúde. É importante pensarmos também, senador Mozarildo, que agora com mais médicos, nós vamos ter mais demandas por exames laboratoriais, mais demandas por exames ou a busca do diagnóstico via imagem, que é a ferramenta desse novo tempo, e nós vamos demandar, inclusive, mais remédio. Uma vez diagnosticado, uma vez identificado o problema, tem que entrar com a solução. Então, portanto, essas três estruturas que eu me referi aqui, mais laboratórios, mais imagem e mais medicamentos, todas elas demandam, inclusive, uma estrutura brutal. Eu não tenho, senador Mozarildo, não só equipamentos para mais imagens, como não tenho mais profissionais tão preparados assim para a avaliação dessas imagens. Porque é fácil o cara dizer, não, eu olho lá uma imagem de ultrassom, não é assim que essa coisa se processa. Eu, por exemplo, senador Mozarildo, do ponto de vista da minha profissão, eu teria condição de dizer a Vossa Excelência como é que se processa aquela imagem. Mas se o senhor botar a imagem na minha frente, eu sou completamente analfabeto para dizer o que é aquilo. Estou me referindo exatamente, não é a minha formação. Eu entendo até o processo que gera a imagem, entendo até mais do que os médicos. Mas quando sai o resultado, é como se a mim tivesse sendo apresentado algo completamente distante dos meus olhos. Então, portanto, eu preciso de gente especializada para essa análise e preciso de gente especializada ou formada para a operação desses equipamentos. E aí nós estamos discutindo, por exemplo, introduzir novos mecanismos para que a gente tenha a capacidade de fazer isso também à distância.
Ou a telemedicina. Aí eu demando de mais coisa. Aí eu preciso, inclusive, de banda larga. O Estado de Vossa Excelência está pleiteando banda larga lá para comunicação simples. Quanto mais essa sofisticada. Transmitir uma imagem, senador Mozarildo, por exemplo, para identificar o sexo de uma criança, aquela imagem, quando vai transmitida pela internet, aquilo carrega muito mais do que um texto, do que uma fala. É o que a gente chama de muito mais pesado. Precisa de mais bytes, portanto precisa de mais banda. E ali, senador Mozarildo, não cabe a história do chuvisco. Aí o médico vai dizer assim, olha, eu estou vendo a imagem aqui, mas como está com sombra, que a gente o povo chamava de fantasma na televisão, né? Não cabe isso. Ali cabe nesse novo tempo, nós estamos falando do tempo digital, senador Mozarildo, ali é 1 ou 0. O médico vai receber a imagem ou não vai ver a imagem. Ela não chega, é 1 ou 0. É assim que funciona. Então, ou tem o funcionamento da rede perfeitamente, ou não tem negócio de imagem com chuvisco. Já imaginou, senador Mozarildo? Do lado de lá, Vossa Excelência que é médico, recebe uma imagem para examinar. Aí alguém vai dizer assim, ô Mozarildo, bote um bombril aí na antena. Mas que bombril? Que era o que o povo fazia na televisão antigamente para tirar o chuvisco. Não resolvia nada, viu? Mas o povo botava. Então, portanto, senador Mozarildo, é fundamental que a gente discuta mais recurso para a saúde, para entender que agora nós vamos ampliar, para que o atendimento chegue à excelência, para que o mais médico consiga trabalhar, para que o mais médico surta efeito, eu vou precisar desses mais recursos para a gente poder operar efetivamente o funcionamento do Sistema Único de Saúde em todos os cantos. Assim como nós estamos brigando, senador Mozarildo, para chegar a banda larga lá na sua querida Roraima, nós precisamos brigar para chegar esse atendimento de banda larga na saúde, em tudo quanto é lugar. Me parece, inclusive, que o Estado de Vossa Excelência tem 15 municípios, se não me falha a memória. Então nós precisamos chegar com isso nos 15 municípios, nos 417 da Bahia. Então, portanto, é fundamental isso que nós vamos votar terça-feira. O orçamento impositivo ajuda? Ajuda. Mas mais recursos para a saúde ajuda muito mais para a gente tentar fazer mais por essa saúde. Uma parte ao senador Mozarildo. Senador Walter Pinheiro, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, parabenizar mesmo pela abordagem perfeita que faz dessa questão aí desse programa Mais Médicos. Eu sou, inclusive, relator revisor, que acabamos de aprovar na comissão mista, um relatório, um parecer do relator, que foi bem melhorado. Ele acatou várias das minhas sugestões, mas evidentemente que muitas estão fora. Por exemplo, a questão do recurso. Tem que estar, olha, se hoje não tem recurso, com uma quantidade enorme de municípios sem médico, imagine quando você coloca o médico, e aí não deveria ser esse programa só mais médico, mas mais profissionais da saúde, porque o médico, eu tive agora recentemente um comunicado de um colega há pouco tempo formado, que estava num município onde tem um hospital com 30 leitos, ele estava lá com alguns pacientes graves, chegou um paciente que foi acidentado, politraumatizado, que uma árvore caiu em cima dele, com fraturas em vários lugares, e ele sozinho. O técnico de raio-x não podia operar o raio-x porque estava quebrado, e ele ficou num dilema e me perguntou, o que eu faço? Se eu sair aqui do hospital e esses pacientes que estão aqui tão graves, um morrer, eu posso ser responsabilizado. E se eu deixar esse paciente que está com sinais de hemorragia interna e só com o motorista para Boa Vista ele morrer no caminho, eu também sou responsável. Aí eu disse para ele, não, a conduta correta é o seguinte, registre no livro de ocorrências do hospital o fato e vá acompanhar o doente que está mais grave. Foi o que ele fez, felizmente deu certo de ele ir e voltar e não ter nenhum problema. Mas, na verdade, eu, por exemplo, consegui colocar na medida dos mais médicos que o governo terá 5 anos para reformar, construir e equipar as unidades de saúde em todos os municípios. Segundo, que, na verdade, possamos ter, isso não foi aprovado, uma carreira de Estado para médico. Porque sem a carreira... Está aqui o projeto. Exatamente, está aqui o projeto. Sem essa carreira de Estado,
é também querer exigir que o médico... Dizem que o médico é sacerdote, mas não é santo. Então ele tem família para sustentar, ele tem que estar se atualizando permanentemente. Ele não vai para o interior, onde não tem equipamento, onde ele põe em risco a reputação dele e a vida dos pacientes, e ainda por cima, ganha mal. Não tem perspectiva de ascender nada porque ele foi para o interior. Eu vivi esse problema pessoalmente, me formei há 44 anos, voltei para Roraima porque é a minha terra e eu fui por uma questão de sentimento e de orgulho de voltar para lá, mas realmente eu enfrentei situações dificílimas que qualquer médico ainda hoje enfrenta quando está no município sem recursos. Então, eu até disse isso, vamos também usar aqui um cacoete da medicina. O Mais Médico é um programa emergencial, para não dizer outras palavras, no mínimo emergencial, que já vem se arrastando desde a época que me formei, em 69. Portanto, ter essa medida agora é importante? É. É possível contornar certos óbitos? É. Agora, não podemos eternizar isso sob vários aspectos. Inclusive, também coloquei, e o relator acatou, que nós disciplinemos a questão do funcionamento das escolas de saúde, de medicina, e garantamos a elas, porque o Ministério da Educação aumentou o número de vagas nas escolas de medicina, mas não aumentou o número de professores, não aumentou o número de laboratórios. Então você vai botar, numa turma que comporta 40, você vai botar 70, 80, com o mesmo corpo de professores, com o mesmo laboratório. Então é preciso que a gente faça essa emergência, mas é preciso que nós demos remédios que curem definitivamente esse problema. Já que estamos falando de saúde, precisa de fato haver uma política de Estado para resolver essa questão, que depois da vida, o bem maior que o ser humano tem é a saúde. Né? Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, senador Mozarido. Eu vou concluir, senador Paulo Paim. Inclusive, amanhã, o ministro da Saúde estará em Bom Jesus da Lapa, mais perto de Brasília aqui até do que de Salvador. De Bom Jesus da Lapa a Salvador deve dar aí quase uns 1.000 quilômetros, né? Um pouco menos, mas daqui para lá até mais perto. O ministro da Saúde estará lá fazendo um mutirão da saúde junto com o governador Jacques Wagner. Eu até não poderei participar porque tenho outros compromissos em Salvador, então não devo acompanhar o nosso ministro da Saúde, nem o governador. Mas uma das questões que eu quero chamar a atenção é isso, senador Mozarildo. Concordo plenamente com a imagem, a figura de imagem que Vossa Excelência faz. Fizemos o ponto-socorro, mais médicos. Agora, bora para o hospital de referência, autoespecialização, agora bora para fazer o chamado atendimento da saúde na sua plenitude. Então, a primeira contribuição que a gente pode dar é terça-feira, aprovando mais recursos. Depois, aprovarmos aqui a carreira médica. Fundamental a gente fazer isso. Depois, discutirmos aqui a questão dos outros profissionais. Se arrasta aqui na casa a definição dos agentes comunitários de saúde. Precisamos resolver o problema. Eu estou, inclusive, senador Mozarildo, em conjunto com a Fiocruz e a Secretaria de Saúde da Bahia, desenvolvendo aí já um pouco o meu lado profissional, desenvolvendo uns sistemas para a gente usar com os agentes comunitários de saúde, como a experiência piloto na Bahia, junto com a Fiocruz, mas é importante que a gente aprimore o trabalho dessa gente e crie as condições para essa gente. Eles são fundamentais, eles visitam casa todo dia, então, portanto, podem ser portas de entrada, e portas, inclusive, bem abertas para você administrar cada vez mais essa situação da saúde. Então, portanto, é fundamental que a gente tenha esse olhar. Já aprovamos a medida provisória lá na comissão, agora ela virá aos dois plenários, primeiro ela vai para a Câmara, depois ela vem para cá, mas é importante que a gente não se contente, não se aquete com os mais médicos. Vamos entrar na linha do mais. Agora quero mais. Mais médico, abriu a porta. Mais profissionais de saúde, nós temos que seguir esse caminho, mais recursos, mais condições para a gente atender tudo isso que vai ser agregado agora ao programa. Por isso que eu volto a insistir, nós vamos ter mais demandas. Então, portanto,
vamos nos preparar até para poder ajudar e socorrer os municípios, para que eles tenham condição de, em conjunto com o governo federal e os governos estaduais, os municípios possam botar mais saúde para funcionar e muito bem em nosso Brasil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.